campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Hoje nos nossos assuntos de família, o nosso assunto é ilusões. Gostaríamos de pedir para vocês que, se vocês gostarem no final do vídeo, nos deixem um like. E também sempre lembrar que ao final do vídeo tem um link que vocês, acessando, podem encontrar o texto no qual nós nos baseamos para a nossa conversa de hoje, que começa com a Eide. Pois é, nosso tema então é ilusões. E é um tema até fácil, porque de ilusões todos nós conhecemos muito. Nós, às vezes, temos que tomar muito cuidado para que as nossas ilusões não nos levem a uma situação completamente divorciada da realidade. Então, nós temos que controlar esse desejo de, muitas vezes, de que tudo seja o ideal, de que tudo está bem. Às vezes, a ilusão de que tudo está mal, que o mundo não tem mais jeito. Às vezes, a ilusão de que somos mais do que realmente somos. E, por fim, a ilusão de que somos menos. Então, é difícil para nós avaliarmos quem somos nós de verdade. Ficamos chocados quando alguém chega e nos diz alguma coisa que nos magoa, que nos faz descer daquele pedestal que, por momentos ou pela vida toda, pensávamos que era nosso, nós estávamos ali. E quando essa pessoa chega e nos diz alguma coisa que nos traz para a nossa verdadeira situação, o primeiro impulso é negar, é a revolta, a irritação, mas nós sempre temos que pensar nas coisas que nos dizem, porque os amigos nos dizem coisas boas, coisas doces, muitas vezes passam a mão na nossa cabeça, nos dizem que está tudo bem, que nós estamos certos, quando isso não é verdade. Eles falam com a palavra do coração. Mas os inimigos, esses nos apontam as direções que nós não queremos ver. Os inimigos nos dizem coisas que nós não gostaríamos de ouvir, não gostaríamos de saber. E por isso, a nossa doutrina nos fala que os inimigos são nossos benfeitores, porque precisamos evoluir, precisamos viver a nossa realidade e, partindo da nossa realidade, torná-la cada vez melhor, lutar pelas nossos pensamentos, nossas verdades, mas levar sempre em consideração o que os nossos inimigos falaram, porque geralmente eles têm razão. Isso é bem interessante. O que tu acha, Sinara? Pois então, né? As nossas ilusões, elas, na maioria das vezes, elas servem para nos... são defesas, né, que a gente cria para enfrentar uma realidade que para nós é difícil, é amarga, é sofrida, né? Então a gente se protege, né, cria um mecanismo de defesa, digamos assim, né, nos iludindo. Mas a ilusão, ela, na maioria das vezes, ela não dura para sempre. Né? Ela tem prazo de validade. Né? A realidade se impõe, né? A verdade se impõe. E chega um momento em que a gente não consegue mais fugir dessa realidade e temos que nos deparar com a ilusão, descortinar ela, enfrentar e ver que nós somos capazes, sim, de enfrentar
a nossa realidade, seja do jeito que for. Nós conseguimos, nós temos em nós uma força que na maioria das vezes nós desconhecemos. Então nós temos que aprender a nos valorizar. Nós temos que aprender a valorizar a verdade, a valorizar aquilo que é real. Então, não vamos nos iludir para que a gente, né, não precise ali adiante se desiludir e sofrer ainda mais. O que tu acha, Regaldo? É verdade, né? Desilusão sempre traz consequências, né? Que a gente fica, às vezes, ressentido, conosco mesmos, muitas vezes, né? Mas eu me lembro de um texto que tem, se eu não me engano, no Boa Nova, no Vinha de Luz, que diz assim, que não te enganes, né? Ou seja, não te iludes, né? Então, ele traz ali, Emanuel, uma comparação de, por exemplo, a vela, né, que acende a luz, né, se ensoberbece, e aí vem a lâmpada elétrica, né, e subjuga ela. E aí a lâmpada elétrica, né, fica toda envaidecida, né, na praça pública, e vem o sol de manhã e coloca ela, né, no seu lugar. Então, assim, que a Eide chamou a atenção para a questão de nós não nos enganarmos, né? Nós não acharmos que somos muito melhor nem muito piores, né? Mas como nós temos ainda, estamos muito longe da perfeição, a gente se acha sempre muito melhor, né? Do que muito pior, né? E ela chamou a atenção de uma coisa que eu gosto também, que é a questão dos inimigos. A gente tem que prestar atenção que os inimigos falam da gente, né? Porque eles vão falar a verdade, eles não vão estar mentindo, né? Os amigos passam o pano, mas os inimigos não. E tudo isso nos faz refletir, né? Porque a gente reprime a Sinara estava dizendo, são mecanismos de defesa, né? A gente reprime muitas coisas, né? E isso trazido até pelos próprios pais, já que nós falamos aí na vez passada sobre os pais às vezes fazem a gente reprimir para a gente não ser covarde, ou então não ser isso, ou não ser aquilo, e a gente vai acabar, né, reprimindo isso, e a repressão ela é nunca a solução de uma coisa. É o legítimo botar para debaixo do tapete, né? Para a psicologia, como se diz, é deixar ainda nas sombras, no inconsciente. E isso tudo a gente vai ter que ir renovando, a gente vai ter que se desiludindo, a gente vai saber que somos espíritos imortais em evolução, não estamos prontos, estamos longe disso, por isso que todos nós estamos aqui agora no planeta Terra, todos muito parecidos uns com os outros, mas sabendo que essa nossa encarnação é a melhor de todos os tempos. Não temos muita coisa boa para ver no nosso filme passado, né? Nós temos que aproveitar esse retrato de hoje, né, e trabalhar, porque entre ilusões e desilusões nós vamos vivendo e vamos chegar até o Pai. Eu queria saber o que a Lorena pensa sobre esse assunto. Então, vocês meio que ficaram muito nas ilusões, e eu pensei em falar um pouquinho sobre desilusões, e a necessidade que a gente tem de se iludir, muitas vezes a respeito do outro, né? Numa necessidade interna de que o outro possa ser aquilo que nós gostaríamos, porque aquilo nos faz bem. Por isso que a gente insiste, às vezes, em acreditar até no que não é o que os nossos olhos veem. Eu lembrei de uma entrevista do Chico Xavier que perguntam para ele, né? Como é que o senhor vê o mundo? E ele responde, eu vejo o mundo como ele é. E como é que o senhor vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E na hora eu pensei assim, mas não pode ser só isso assim, uma resposta tão curta, tão objetiva, tão direta. O que o Chico quer dizer com isso? Mas vejam a grandiosidade da resposta, né? Olhar para o mundo como de fato ele é. Olhar para as pessoas como elas realmente são. Não são poucas as vezes que nós encontramos pessoas sofridas, doloridas, porque se desiludiram com uma pessoa, com uma situação, das mais diversas,
como às vezes é difícil para uma pessoa se recuperar de uma desilusão. À medida em que nós conseguimos perceber que nós somos capazes de lidar, sim, com as pessoas como elas são e o mundo como ele é. Que nós não caminhamos sozinhos, Deus caminha conosco, a espiritualidade que nos assiste, e nos darão a força necessária para lidar com o que é difícil, com o que é constrangedor, com o que é contrário ao que nós gostaríamos, né? Porque a maioria das vezes nós nos iludimos, como disse a Sinara, para nos proteger. Mas nos proteger porque nos avaliamos mais frágeis do que de fato somos. Porque não somos sozinhos, então não somos tão frágeis assim. E como nós nos sentimos mais fortes mesmo, maiores, quando nós percebemos que enfrentamos a vida como ela é e convivemos com as pessoas como elas são. Isso, de fato, nos ajuda muito na nossa caminhada evolutiva. E o nosso tempo esgotado, nós vamos encerrar por hoje, convidando vocês para que continuem voltando ao nosso canal, acompanhando os nossos trabalhos, os trabalhos de todo o nosso canal. Somos muito gratos pela atenção de cada um e recebam de nós um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site